YU 964. Estúdio AFM. Operando em 87,5 MHz. Emissora da Associação dos Profissionais de Rádio e TV de Mogi das Cruzes, São Paulo. Muito boa noite. Está começando pela Rádio Estúdio AFM, a Rádio da Cidade, mais um programa Luz que Vem do Leste, com apoio cultural do capítulo Rosa Cruz Mogi das Cruzes, AMORC. Neste programa de número 4, abordaremos o tema O Poder Criativo da Visualização. Estaremos com vocês até às 22 horas. Lembramos aos ouvintes que as opiniões aqui expressadas não representam o ponto de vista oficial da Ordem Rosa Cruz AMORC. A Ordem Rosa Cruz AMORC é uma organização místico-filosófica mundial, não religiosa, não lucrativa, cultural, educacional e apolítica, destinada ao autoaperfeiçoamento do ser humano, visando despertar de seus poderes interiores para uma vida mais plena e integral. A Ordem conserva um conjunto de técnicas milenares, mas sempre atualizadas, comprovadas pelo tempo e capazes de promover este despertar. A AMORC integra em seu quadro pessoas de todas as raças, idades, posições sociais e de ambos os sexos, em clima de perfeita liberdade de pensamento. Guiar o ser humano rumo à sua própria liberdade interior, na comunhão consciente com o universo, por meio do autoconhecimento, é a meta da AMORC. Você está convidado a participar de nossa exploração das leis universais que regem a humanidade e o universo. Maiores informações em www.amorc.org.br. Eu sou Francisco Canali e estão conosco nesta noite o Frater Sérgio Mistura. Boa noite, Frater Sérgio. Boa noite, Frater Francisco. Boa noite, caros ouvintes da Rádio Estúdio A, a Rádio da Cidade. Boa noite, os nossos amigos Fratres e Soror aqui presentes. Vamos fazer hoje um programa desejando a todos bastante compreensão e uma paz profunda. Obrigado, Frater Sérgio. Conosco também hoje o Frater Arthur Franzotti. Boa noite, queridos ouvintes e aos caros fratres e Soror aqui presentes. Feliz e agradecido em dar continuidade a mais um programa Luz que Vem do Leste, na Rádio Estúdio A FM, a Rádio da Cidade. Obrigado, Frater Arthur. Conosco também aqui a Soror Gabriela Amparo. Boa noite, caros ouvintes, boa noite, amigos aqui presentes na mesa. Agradeço mais uma vez a oportunidade de participar desse programa e espero que todos compartilhem, gostem, comentem e participem desse nosso programa Luz que Vem do Leste. Muito obrigado, Frater Gabriela. O Frater também conosco, o Frater Enio Neves. Boa noite a todos os ouvintes. Boa noite aos presentes. Mais uma vez, obrigado pelo convite, por esta bela oportunidade de participar deste momento de reflexão e de inspiração. Espero que todos que estejam ouvindo também possam sentir essa inspiração e também possam ter boas reflexões. E agradeço também à Estúdio A, a Rádio da Cidade, pela oportunidade que tem nos dado. Ok, Frater Enio, muito obrigado. Frater, conosco também o Frater Edelcio Amparo. Boa noite, caros ouvintes, boa noite a todos. Momento. Boa noite, caros ouvintes, boa noite a todos. Estamos aqui para juntos fazermos mais um programa. Espero que gostem. Ok, Frater Edelcio, muito obrigado, muito boa noite. Hoje aqui conosco na técnica, além do Frater Leonardo, estamos também com o Frater Caio Lobo. Frater Caio, muito boa noite. Boa noite, ouvintes. Agradeço aqui a presença de todos por participar dessa noite e espero que vocês gostem do programa dessa noite. Obrigado.
Ok. Frater Caio, muito boa noite, obrigado por estar aqui hoje conosco. E nós vamos então dar início ao tema o poder criativo da visualização. O ouvinte pode participar conosco pelo telefone 2629-1782, 2629-1782, pelo e-mail rosacruzmogi@gmail.com ou pelo WhatsApp número 97181-9101, WhatsApp número 97181-9101. Bom, nós já havíamos começado a falar um pouco deste tema no nosso último programa, e onde vimos essa realidade, essa possibilidade e esse poder criativo que o homem possui. E nós vamos dar início então agora com o Frater Sérgio Mistura, que falará um pouquinho sobre o poder criativo do homem pela mente. Pois não, então, Frater Sérgio? Francisco, é muito interessante o maravilhoso poder que Deus deu ao homem, somente ao homem, o poder do seu mundo, o seu momento, a sua vida. Se nós observarmos toda a natureza, que é muito bela, tá, nós encontraremos nenhum ser que faça as obras que o homem constrói. É interessante observarmos em Gênesis, no relato da criação, relato bíblico, que nos diz que quando Deus criou todas as coisas, observou da seguinte forma: Deus criou os astros, o firmamento, e viu que era bom. Deus criou a terra, as águas, e viu que era bom. Deus criou a flora, a fauna, e viu que era bom. E finalmente, Deus criou o homem. Ponto final. Por que será que no relato da criação, quando Deus criou o homem, não menciona a observação e viu que era bom? Então, eu meditei sobre essa passagem bíblica e cheguei ao seguinte: percebi algo muito maior, além de ser bom o homem, né? Mas o relato bíblico da criação diz algo muito particular sobre a criação do homem. Diz que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. E o que significa isso? Isso significa que o homem é, aqui na Terra, o único ser dotado de poder mental criador. Portanto, é um ser que possui criatividade. Só ele pode ser co-criador na criação divina, se tornando melhor ou pior do que Deus o fez. O homem tem o poder de criar, de tornar algo manifesto, para laborar sua evolução, sua transcendência, sua autorrealização, sua formação cultural e científica e o seu discernimento. O homem, com auxílio de sua imaginação criativa, pode manifestar a imagem mental de um desejo, refletindo-a para as forças criativas da mente cósmica, criando assim realidades para alcançar seus objetivos de prosperidade, progresso e evolução. O homem é um ser através do qual atuam as forças universais, que se manifestam através do seu pensamento criativo, em forma de ideias, de imagens, através das quais atua o poder criativo humano. O pensamento, portanto, é o veículo pelo meio do qual a consciência universal progride em direção ao seu mais elevado estado espiritual.
O propósito do pensamento humano é a evolução criativa do ser pela humanidade. Daí o homem ser o alfa e o ômega da criação, o co-criador no plano de Deus. Então, observando esse contexto, nós podemos pegar um exemplo bem básico, e todos se admiram com um pássaro chamado João de Barro, né? Ele vai lá, faz a sua casinha com barro, todo aquele jeitinho arredondado, bem acabado, e nós ficamos admirados com aquilo. Mas o João de Barro sempre constrói a sua casa da mesma forma, né? Devido ao seu instinto, porque ele não tem o poder do pensamento criativo. Agora vamos ver o que o homem faz em termos de criação mental com as suas construções. Vejamos hoje todos os designs de habitações, de casa, de prédios que o homem desenvolve. Isto mostra para nós o quão é grande o poder do homem na utilização do seu poder criativo pelo pensamento. Frater Sérgio, obrigado. Eu estou vendo aqui estou com um livro aberto aqui chamado Curso Rosa Cruz de Criação Mental, e aqui está escrito assim: a mente humana é manifestação da mente cósmica. Então, os Rosa Cruzes sempre afirmaram isso, né? Que há uma relação direta entre a mente humana e a mente cósmica, sendo que a mente humana é uma participação é uma parcela da mente cósmica. Portanto, se a mente cósmica, ou a mente de Deus, vamos simplificar, ela tem tudo em si, né? Tudo que você falou aí fica perfeitamente explicado. E uma coisa que você estava lendo no começo, que realmente eu nunca tinha notado: Deus fez isso e viu que era bom. Deus fez isso e viu que era bom. Quando Deus faz o homem, Ele não fala nada, porque Ele se vê pelo homem, né? Então, Ele se manifesta pelo homem. Então, Ele não está de fora. Assim, é lógico que essa conversa ela se estende muito até. Ela não está acabada, né? Sim. E Deus se manifesta no homem para que seja acabada em plenitude a sua obra. Sim. Né, de manifestação. Né? Sim, muito interessante. Nós vamos dando continuidade aqui ao tema de hoje, o poder criativo da visualização, sobre criação mental. O que seria isso? É possível isso? A gente consegue criar alguma coisa? O Frater Arthur Franzotti vai nos falar um pouco a respeito. Sim, a criação mental é possível, e farei um breve preâmbulo sobre como em toda a história encontramos registros de feitos admiráveis e vitórias maravilhosas de homens e mulheres que possuíam e utilizavam um poder que não era físico, nem dependia da constituição física. Eles dominaram reis, potentados, governantes, e influenciaram nações e impérios com sua personalidade magnética e com um poder invisível ligado à sua capacidade de assegurar o cumprimento de seus desejos. O que é, então, criação mental? Que poder estranho é esse e como ele é exercido? Primeiro, devemos ter em mente que o maior e mais potente e formidável poder que existe neste círculo cósmico reside no ser espiritual do homem. Seja qual for o poder físico que ele possa herdar de seus ancestrais, saudáveis ou não, seja qual for o poder adicional que possa adquirir em desenvolver seu corpo físico, o homem continua a depender da mente em seu corpo para dirigi-lo e fazê-lo agir. Na necessidade, a mente do homem possui habilidades e funcionalidade natural
para atrair em seu auxílio um poder que às vezes mal consegue compreender: a criação mental. Essencialmente, como afirmou o nosso Frater Sérgio, o homem é uma contraparte de Deus, criado à espiritual e divina imagem dele. Deus concedeu ao homem um poder diretivo e criador de elevado grau: o corpo psíquico, invisível para a maioria, aceito como real por bem poucos. É o poder divino, o único poder que o homem possui. O corpo físico é apenas seu instrumento, seu mecanismo mais grosseiro, que serve para a realização de apenas algumas das atividades que deveriam ser a ocupação e a devoção do homem. Mas, embora o homem tenha aprendido que nenhum poder que opera através dele, e passou a considerar seu próprio corpo e suas demonstrações de poder como uma criatura maravilhosamente independente, contendo em sua constituição um poder não relacionado com a fonte divina de todo o poder. É verdade que o homem aprendeu que suas capacidades pessoais e suas atividades físicas dependem da vida, a misteriosa força que distingue o que é animado do que não é e do que é inanimado. Mas ele raramente se apercebe de que a vida, na forma de vitalidade da carne, não é o poder diretivo que lhe concede os outros poderes de que ele usufrui. Imaginemos o corpo do homem num estado inconsciente. A vida em forma de vitalidade, energia, ação química ainda está ali. Mas o homem é um ser indefeso. A vida como vitalidade da carne não basta para tornar o homem poderoso naquilo que constitui a sua herança divina. A mente, segmento inseparável da vontade divina, habitando no homem na forma de princípio criativo, deve estar em funcionamento para que o homem possa utilizar e demonstrar o real poder que lhe pertence. Quando o homem pensa, medita, imagina, visualiza e pinta mentalmente, ele dirige ondas de poder criador aos seus centros mentais. São ondas de energia e poder. Elas podem ser dirigidas a um ponto fora da consciência de modo mais uniforme e mais perfeito que as ondas de rádio transmitidas da antena de uma estação radiotransmissora. Seu poder de criação mental. Mas, repito, só uns poucos sabem e reconhecem esse fato, dando margem à falta crença de que o poder físico, demonstrado pelo corpo, é o único poder possuído pelo homem e o único modo pelo qual o poder pessoal pode se manifestar. Quando o homem chegar a realmente compreender que pela concentração da mente em um ponto, um princípio, um desejo, um poder é irradiado para aquele ponto e imbuído da natureza criativa demonstrável, ele pensará mais cuidadosamente, mais construtivamente e mais eficientemente. Isso é criação mental. Obrigado, Frater Arthur. Eu queria fazer umas considerações e o Frater Edelcio também, antes de passar para o Frater Enio. Eu preciso lembrar aos nossos ouvintes que quiserem participar, por favor, telefone 2629-1782, 2629-1782, pelo e-mail rosacruzmogi@gmail.com, rosacruzmogi@gmail.com, ou pelo WhatsApp
número 97181-9101. Só um momentinho, estamos com um problema técnico aqui. Não é aí. Alô, voltando. Ok. Estamos com um pequeno probleminha técnico, mas já vamos resolver já. Frater Arthur, uma vez alguém me disse, cuidado com o que você pensa e cuidado com o que você pensa. Cuidado com o que você se apaixona, porque isso pode acontecer, né? E depois acho que o Frater Enio vai falar um pouco disso na visualização, quando nós criamos uma contraparte espiritual do nosso desejo, e a gente materializa isso pode vir a acontecer. Mas eu vou passar pro Frater Edélcio, que ele quer fazer umas considerações. Frater Edélcio. Foi falado, Mistura falou a respeito da criação. E Deus, através da Bíblia, falava que tudo que foi criado era bom. Na situação do homem, né, como você mesmo falou, Francisco, não houve comentário nenhum, consideração nenhuma. Eu gostaria, Mistura, que você nos falasse alguma coisa a respeito de como os Rosa Cruz entendem essa colocação de Deus, porque muitos acham que essa semelhança que é falada na Bíblia coloca Deus como um senhor sentado num trono, um velhinho barbudo, né? Achando que ele tem um corpo físico semelhante ao nosso. É mais ou menos isso ou não? Primeiramente, nós temos que entender o histórico, porque criou-se uma imagem antropomórfica de um Deus sentado num trono com o aspecto humano, mas de muito poder, muitas vezes um poder punitivo, um poder também de presentear o homem pelas suas boas ações, suas más ações. Isso talvez tenha sido uma pedagogia lá do cristianismo ortodoxo, para poder que nós, humanos, aprendêssemos que para cada causa tem um efeito, né? Foi uma maneira que encontraram de nos explicar a questão da ética e da moral, conforme o Decálogo, na época, né, na Bíblia também é considerado. Mas a imagem e semelhança do homem é aquilo que nós falamos inicialmente. É o poder que o homem tem de ser co-criador na criação de Deus, né? Aquilo que o Francisco falou, uma abordagem muito legal, que é o seguinte: nós somos emanações de Deus. Dentro de nós existe um centro emanador da consciência divina, da consciência universal. Deus é consciência. Como nós já falamos no programa passado, na meditação, o processo de meditação é para que nós silenciamos a nossa fase física objetiva para atingirmos esse cerne que é a emanação divina, que é a emanação da consciência divina. E através dessa consciência divina, nós podemos criar e fazer do nosso destino o destino apropriado para que possamos evoluir em plenitude, né? O homem, ele tem uma dificuldade em reconhecer essa essência divina. E o homem reconhece as coisas pelo seu corpo, Edélcio. Por exemplo, vou fazer uma analogia aqui prática. Todos conhecem o prego, não conhece o prego? Sim. Sim. Prego tem cabeça? Pensa. Só que o homem diz a cabeça do prego, onde ele bate o martelo. Não é verdade? Porque ele identifica, né,
o prego com ele faz uma analogia física com as coisas, porque ele vive muito o seu corpo, a sua experiência física. Por exemplo, o dente do alho. O alho não tem dente, né? Mas ele faz isso. O pé da cama, a cama não anda. Não é verdade? Então a gente faz analogias sempre buscando a nossa existência física, né? Então é uma questão didática, pedagógica, de reconhecer as coisas ao seu redor. Mas o homem precisa dar o salto maior, Deus. Reconhecer um Deus que não é antropomórfico, um Deus que é essência, que está dentro de si. E nós, Rosa Cruzes, o reconhecemos dizendo: o Deus do teu coração, né? O Deus de cada um, que cada um percebe e vivencia e experiencia, não um Deus imposto de uma forma, com uma caricatura que nos amedronta ou nos agrada, mas Deus é uma experiência única de cada um. Ok? Ok, mistura. Acredito que isso tenha sido bem esclarecedor a alguns ouvintes, porque é um assunto que realmente muitos ficam com dúvida. Francisco? Ok, de fato... Pode falar. Alô? Ok, o frater Sérgio, o frater Edelcio, de fato é uma... Obviamente que nós não definimos Deus. Deus é impossível de definir, mas nós temos... Ok, nós temos uma forma, uma visão, uma leitura de Deus de uma forma bastante diferente do Deus antropomórfico. E essa forma nos permite ter uma visão muito mais livre, não é? Você queria falar alguma coisa, frater Sérgio? Eu queria complementar, se me permite, Francisco, eu contar uma passagem de Siddhartha Gautama, o Buda, a respeito dessa percepção de Deus. Ok? Posso? Pois não, tá. Certa vez, o Buda, Siddhartha Gautama, andando com seus discípulos, né, e o seu discípulo bem amado, Ananda, e eles chegaram pela manhã num determinado local. O Buda sentou-se num determinado local entre eles e ficou em silêncio. E aproximou um homem do Siddhartha, do Buda, e perguntou para ele: Deus existe? Siddhartha abre os olhos, olha para o homem e diz: Deus não existe. O homem, chateado, decepcionado, sai embora e os discípulos de Siddhartha ficam olhando para ele perplexos. Continuaram a caminhada, lá para o meio-dia, sentaram novamente para fazer a sua alimentação, e Siddhartha, o Buda, sentou-se novamente em silêncio. Chegou um segundo homem e perguntou para Siddhartha: Deus existe? Ele abre os olhos, olha para esse homem e contempla e diz: Deus existe. O homem sai totalmente desgovernado, chateado e vai embora. Os discípulos ficam agora confusos. De manhã, Deus não existe. Agora, na hora do almoço, Deus existe? Lá para 6 horas da tarde, depois de uma longa caminhada, eles sentam novamente e Siddhartha, novamente em silêncio, chega uma outra pessoa e diz para ele: o que é Deus? E Siddhartha pede para ele fechar os olhos e coloca a mão no peito dele e fica em silêncio. De repente, essa pessoa ajoelha-se, beija os pés de Siddhartha e sai chorando e em júbilo. Aí os discípulos ficaram atônitos e perguntaram depois, mais tarde, para o mestre: Mestre, nós não entendemos nada que você fez hoje durante o dia todo. Pela manhã, um homem chegou e perguntou se Deus existe. Você falou que não existe. Sim, eu falei que não existe porque ele tem uma crença em Deus. E a crença não é verdadeira. E pelo meio-dia, chegou um segundo homem e perguntou para ele, para mim novamente, se Deus existe. E eu disse que existe, porque ele tem uma crença da não existência de Deus. Ele é um ateu. Ele era um ateu.
O terceiro homem me pediu a experiência, né, a vivência de Deus. E eu passei para ele o que estava dentro de mim. E ele sentiu, ele compreendeu e teve a vivência de Deus. Muito bonito, Frater Sérgio. Muito bacana mesmo, muito lindo. É bem esse o espírito de tudo que estamos fazendo aqui. Nós vamos encerrar então esse primeiro bloco. Gostaria de mandar um abraço aqui para Daniela Dornelas, que está nos ouvindo. Muito obrigado, Daniela, pela sua participação e muito obrigado mesmo por estar nos ouvindo aqui hoje. Lembramos aos ouvintes que podem participar do programa pelo telefone 2629-1782, 2629-1782, pelo e-mail rosacruzmogi@gmail.com, pelo WhatsApp número 97181-9101, 97181-9101. Voltamos a seguir. Fique agora com o intervalo Rosa Cruz. Até já. ZYU 964. Estúdio AFM. Operando em 87,5 MHz. Emissora da Associação dos Profissionais de Rádio e TV de Mogi das Cruzes, São Paulo. O que é a Ordem Rosa Cruz Amorque? A Amorque é uma fraternidade mundial constituída por homens e mulheres empenhados em viver como irmãos e a compartilharem o conhecimento das leis naturais que regem o universo e a vida. Os Rosa Cruzes oferecem a você sabedoria e desenvolvimento pessoal através de conhecimento, compreensão, poder e harmonia, despertando o seu potencial e aumentando a sua capacidade para viver com alegria, viver com saúde, viver com mais realização, viver com mais amor. Afinal, viver realmente. Uma trilogia muito significativa para os Rosa Cruzes e que talvez encontre eco em seu coração, resume tudo isto por trás de um poético véu de mistério que lhe será desvendado. Luz, vida, amor. Para obter mais informações e receber gratuitamente o livreto O Domínio da Vida, com proposta para afiliação, escreva para Ordem Rosa Cruz Amorque, Divisão de Atendimento a Membros, Caixa Postal 307, CEP 80001-970, Curitiba, Paraná. Ou telefone para 041-351-3000, solicitando o livreto. Visite nosso site na internet www.amorque.org.br. E-mail rosacruz@amorque.org.br. Nosso encontro não foi por acaso. Aguardamos você com o desejo sincero e fraterno de ter você como estudante Rosa Cruz. Luz, vida e amor. Está começando o segundo bloco do programa Luz que Vem do Leste, com apoio cultural do capítulo Rosa Cruz, Mogi das Cruzes. O tema deste bloco, o tema do programa de hoje é o poder criativo da visualização. Participe você também pelo telefone 2629-1782, 2629-1782. E pelo e-mail rosacruzmogi@gmail.com ou pelo WhatsApp número 97181-9101. WhatsApp 97181-9101. Esperamos sua participação.
Aproveito aqui para mandar um abraço para o ouvinte Paulo Martins, que acaba de nos ligar também. E um grande abraço, seja bem-vindo. Nossos melhores votos de paz profunda, Paulo. Aproveite para nos visitar na nossa sede. O nosso presidente da gestão está aqui conosco e vai repetir o endereço no ar, então, da sede do capítulo Rosa Cruz, Mogi das Cruzes. Frater Arthur, poderia nos dar o endereço? Pois não, Frater Francisco. Nós estamos localizados na rua Engenheiro Mota, 788, Alto do Ipiranga. Ok, Frater. É rua, então, Engenheiro Eugênio Mota, 788, Alto do Ipiranga. É uma travessa da rua Ipiranga. E estamos lá todas as quartas-feiras, a partir das 19h30 e aos sábados, a partir das 16h30. Quem quiser conhecer a nossa filosofia, pode nos visitar, tomar um cafezinho conosco, sem compromisso algum, conhecer um pouquinho do que é a Ordem Rosa Cruz. O Frater Edelso está lembrando aqui que o café não paga, ok? O café é de graça, Frater? Ok. Sim, peraí, calma. É de boa qualidade. Toda a atenção que será dada não vai custar nada no seu bolso, caro ouvinte. Pode nos visitar sem medo, sem susto. É isso aí, Frater. Vai bater um papinho com a gente, aprofundar nesses assuntos maravilhosos aí sobre o homem, sobre a criação, as leis do universo, as quais nós procuramos estudar e tentar aplicar, ok? Bom, nós vamos dar continuidade agora ao nosso tema, e o Frater Enio vai agora passar um pouquinho para a gente do processo de visualização. Então, Frater Enio, estávamos falando há pouco sobre o poder criativo do homem, que nós temos esse poder. Estávamos falando sobre o que é a criação, da questão da criação de uma contraparte espiritual na mente cósmica, do que desejamos. Agora, o que é a visualização? Como é que é isso, Frater Enio? Bom, Frater Francisco, caros ouvintes, dando uma continuidade na reflexão do Frater Sérgio e do Frater Arthur, a visualização ela consiste, vamos dizer assim, no movimentar de uma força interior que todo indivíduo tem. Seria uma visão interior, você fazer uso de uma visão interior, que é uma faculdade normal da nossa consciência psíquica, A finalidade desta consciência sublime e elevada é justamente fazer o homem ser um ser sensitivo e consciente. E é justamente quando nós fazemos uso desta potencialidade, seria como se nós pintássemos uma tela na nossa consciência objetiva, uma imagem, uma representação daquilo que nós desejamos. Ou seja, cabe aí também a importância da constituição do desejo. Esse desejo também deve ser pautado, deve ser refletido, deve ser analisado, porque ele tem que partir de uma carência, de uma necessidade, que deve ser focalizada. Frater Enio, só para exemplificar, poxa, minha casa está caindo aos pedaços, eu queria tanto, preciso tanto de uma casa nova. Como é que se aplicaria isso assim, nesse aspecto? Neste caso, já antecipando aí a parte das técnicas, Então, na visualização, à medida que você vai construindo essa visualização, você vai colocando pensamentos, sensações, emoções, você parte do seu contexto atual, do seu momento, da sua, vamos dizer assim, do seu presente, e faz uma projeção, você vai criando essa imagem, e cabe ressaltar que no caso da visualização você tem dois métodos, Você tem o método dedutivo e você tem o método indutivo. O método dedutivo é quando nós partimos do todo, é quando eu vejo a casa pronta, pintada, aquela casa que eu idealizei, que eu imaginei, e a partir deste todo
você começa a entrar nesta casa, sente a sensação de alegria de você ter concretizado esta imagem, esse desejo. Então você olha, vê, o banheiro do jeito que eu imaginei, o piso desta cor, os cômodos, a disposição, é tudo que eu sempre quis. E você, o cheirinho de tinta. Ei, que delícia. Né? A alegria de sentir que aquilo é seu. Então fazer o uso, vamos dizer assim, dos aspectos da nossa psique, da nossa psicologia, né? É fundamental fazer o uso das emoções na visualização. Porque é como se você criasse o filme da sua vida e se emocionasse à medida que você fosse realizando os seus desejos. Cabe lembrar que no processo de visualização não dá para você ficar colocando eu quero a casa, eu quero o emprego. Não, é uma coisa de cada vez, né? É um degrau de cada vez. E assim, de maneira gradativa, né? Você vai alcançando e você vai concretizando os seus objetivos. Vale lembrar também, né, que no processo de visualização você tem que olhar também e observar a questão do caráter, né, da essência do seu desejo, né? Ver se não é um desejo egoísta, ganancioso, né? Então esse aspecto também é importante para que você consiga ter o objetivo mais próximo daquilo que você tem para a sua vida. Tudo bem? Quer dizer, tem que estar alinhado com o bem, com a boa intenção, né, Frater? Com os bons propósitos, né? Que não magoe ninguém, que não atrapalhe, que não passe por cima de ninguém. E o cósmico nos proverá de tudo que necessitamos, certo? Sim, aí só para concluir, o outro método indutivo é quando eu vou partir do mínimo. Então eu não vejo primeiramente a casa como um todo, mas eu vejo, por exemplo, se é uma casa que você comprou, se é uma casa que vai ser construída, então você vê o material chegando, né? Você vê as cores, escolhendo as cores, ou seja, o processo de construção do mínimo até o todo. E como você bem disse, Frater Francisco, né, é importante observar a questão da natureza do desejo, se ele é egoísta, né? Por quê? Se você faz a visualização é porque você quer ser feliz. O objetivo é esse. Então você, neste buscar o feliz, você não deve causar a infelicidade de ninguém. Então a visualização ela tem que estar o quê? Harmonizada com todo o contexto. Eu quero ser feliz, mas eu quero que todos à minha volta também consigam atingir o seu objetivo. Então, né, neste degrau de cada vez, observar a natureza deste desejo e desta visualização. Sabe, Enio, nesse aspecto, nesse cuidado que nós devemos ter no momento da visualização, para que não possamos ter desejos ilegítimos, né? Porque afinal de contas são desejos que nós vamos trabalhar. E tem gente que fica pedindo poderes mágicos, outro fica pensando em ler a mente de todo mundo, coisas que realmente não acrescentam em nada. Aí é onde entra a intuição, aonde nós podemos fazer uso da intuição para realmente receber a orientação necessária de que aquele desejo que a gente vai trabalhar, realmente ele é mais uma necessidade do que um desejo. Um dos aspectos da intuição é justamente isso mesmo, porque em todo o processo que a gente desencadeia da criação mental, de sentir o cheiro do tijolo, de sentir as impressões que a gente vai fazendo na mente, entende? Isso tudo é muito bom, mas muitas vezes as pessoas não entendem que através de um desejo assim que se torna difícil de realizar, o caminho que vai se fazer através quando se libera o pensamento é um caminho que a gente não tem ideia como é que são as coisas. Muitas pontes têm que ser cruzadas, muitas coisas têm que ser feitas para que aquela coisa possa acontecer. Então, a intuição, nesse momento, é uma ferramenta poderosa, porque certamente através da intuição
nós faremos uma visualização, um quadro mental muito mais seguro e, com certeza, um ótimo resultado. Ok, Frater Deus. Pois não, Frater. Um outro aspecto também que deve ser lembrado, né, além deste que o Frater Deus comentou, da intuição, que é fundamental, é lembrarmos que a nossa visualização ela precisa, vamos dizer assim, como se fosse uma biblioteca. Essa biblioteca é a nossa memória, né? Então, quanto mais rica for a nossa experiência de vida, né, daquele que sai, vai viver, se relaciona com as pessoas, que viaja, que tem uma percepção aguçada dos detalhes, tudo isso vai acabar fazendo com que a sua visualização também fique mais rica. Ela vai se enriquecendo com essa experiência, e a experiência ela vai enriquecendo a nossa memória, e a nossa memória ela vai servir como um fator alimentador da nossa visualização. Então ela é fundamental, né? E o outro aspecto é a concentração, porque é da mesma forma quando você está completamente compenetrado num filme, a ponto de você esquecer que você tem um compromisso, a ponto de você esquecer que no outro dia você tem que trabalhar. Então se envolva na história, se envolva naquilo que você deseja, né? Ao ponto de você perder a consciência do tempo e do espaço à sua volta, e que daí você vai ter a consciência de que realmente você está despertando lá a alegria, a emoção de estar visualizando tudo aquilo. Então são detalhes que são importantes de ser considerados, são importantíssimos e devem ser considerados no processo de visualização. Tudo bem? Ok, Fraterínio. Antes de eu dar prosseguimento, até gostaria de fazer uma consideração, só para lembrar aos nossos amigos ouvintes, mandar também um abraço para Elaine, que nos ouve. Muito obrigado pela audiência. Um grande abraço para você, Elaine. Nós estamos... O ouvinte pode participar do programa Luz que Vem do Leste, nesta noite, pelos telefones 2629-1782, 2629-1782, pelo e-mail rosacruzmogi@gmail.com, ou pelo WhatsApp no número 971819101, 971819101. Está me chegando aqui também que a Maria Passini está nos ouvindo também. Um grande abraço a você, ao Otávio, que também está nos ouvindo, ok? Uma paz profunda dos Rosa Cruzes para vocês todos que nos ouvem. Frater Sérgio, com relação, só antes de passar, eu estava lembrando aqui que o Frater Enio estava falando. O processo de visualização, ele é uma prática constante, né? No começo você tenta visualizar, você não consegue e tal, e você se dispersa, mas é apenas com a prática que a gente consegue se concentrar, visualizar. Às vezes pegar uma simples caneta que tem 2 ou 3 cores, olhar, fechar os olhos, uma prática de... A senhora Gabriela vai falar a respeito também, mas fechar os olhos e tentar lembrar daquilo tudo, né? E é uma forma também de desenvolver a memória fotográfica, inclusive, mas é apenas com a prática. E depois, uma outra coisa que é interessante, que acho que alguém vai falar, talvez seja o Edélcio, ou algum de vocês vai falar ainda, é que quando a gente faz uma visualização de alguma coisa que queremos, nós não devemos mostrar a Deus ou ao cósmico, como os Rosa Cruzes chamam toda a criação, a forma como queremos que aconteça. Nós simplesmente vemos o final pronto. Como é que vai acontecer, se você vai ganhar na loteria, se você vai ganhar alguma coisa, se o seu trabalho vai melhorar, se você vai ganhar uma doação, se você... Enfim, não interessa. É dito popularmente que Deus escreve certo por linhas tortas, que Deus sabe o que faz. Então, é nesse espírito, mais ou menos, que a visualização ela acontece. A gente visualiza o que quer dentro da maior pureza possível e solta. Nós vamos falar um pouco disso também ainda hoje, e
Deus cuida do que tem que ser feito. Pois não, Frater Sérgio? Enio, maravilhosa a sua explicação dos detalhes, e me ocorreu algo assim: quero construir uma casa, eu necessito de construir uma casa. Quando eu tenho esta afirmação já interior dentro de mim, e eu a transformo em palavras, vou lá para minha esposa, ou para o meu pai, ou para o meu filho, vamos construir uma casa. Isso já é um processo de criação mental. Aí um dia, à noite, eu sento, pego uma folha de papel e desenho a planta desta casa, né? Então já é uma elaboração, e daí começa todo o processo de criação mental, né, pelo desejo interior, a manifestação em palavras, a colocação desse desejo num papel, estruturando em papel, e depois indo lá para a situação que você nos colocou muito bem, de sentarmos com a nossa essência, com o nosso pensamento interior, e criarmos em cima dessa planta tudo aquilo que eu desejo para esta casa, para que eu seja feliz e todos sejam felizes. Aí vem o detalhe muito bem colocado por você, né? A dimensão, as cores, o acabamento, o tipo, a posição, o jardim e tudo mais. Mas é o impulso do desejo que vai desencadear tudo isso que você nos disse. Frater Sérgio, um outro aspecto importante se nós analisarmos, todos nós, independente da crença, independente da religião, fazemos uso da visualização. Qualquer um, quando ajoelha no chão porque está passando por um momento difícil, ele vai fazer a sua prece, ou fazer a sua oração, ou vai fazer a sua meditação, e ele está fazendo uma projeção, porque ele quer sair daquela situação difícil. A única coisa que nós estamos discutindo aqui é que dentro deste processo, que às vezes ocorre normalmente no senso comum, é que existe algumas ferramentazinhas que você vai lapidando para talvez faça com que o objetivo aconteça de uma maneira mais eficiente, né? Então a técnica, observar os detalhes, isso pode facilitar, né? Isso pode ajudar, pode corroborar com a consciência cósmica, né? No processo de criação. Nós falamos no programa passado, aquilo que falamos no programa passado sobre a concentração, né? A nossa mente começa a ordenar pensamentos, e essa ordenação gera o quê? Uma ordem, uma sequência que é liberada, como o Frater Francisco falou, para a mente cósmica, que vai dar encadeamento dos fatos acontecerem, né? Exatamente, por isso que eu digo, né, independente da crença ou da religião, faça a sua prece, faça a sua oração, né? Se está passando por um momento difícil, então peça, porque é nesse momento que você está lá visualizando, né, de que tudo vai ficar bem, e isso facilita, e isso ajuda, e isso é bom, e isso traz alegria, com certeza. Que está na Bíblia, né, nos Evangelhos, fala: pedi e recebereis, né? Ok. Bom, continuando então, está muito bacana aqui hoje o nosso programa. A senhora Gabriela Amparo vai falar um pouquinho sobre a imaginação, que é um processo, faz parte do processo do poder criativo da visualização. Senhora Gabriela, por favor. Bom, Frater Francisco, a gente pode considerar que a imaginação é a base da visualização, porque é a partir dela que nós vamos delinear o nosso objetivo, que deve ser alcançado através dessa técnica, né, da criação mental. Só que para que a imaginação possa servir eficazmente à concretização dos nossos desejos, ela deve ser primeiro bem compreendida. Em primeiro lugar, a imaginação é diferente daquilo que nós chamamos de fantasia. Apesar da imaginação ser capaz de exceder os limites do improvável, ela está fundamentada nas experiências vividas e conhecidas por cada um de nós. Para imaginar algo, é necessário primeiro que hajam evidências concretas daquilo que se deseja imaginar. Caso contrário, torna-se pura ficção ou pura ilusão.
Um exemplo disso é que às vezes nós nos deparamos com uma situação nova, inusitada, e aí a gente fala, nossa, eu jamais tinha imaginado isso, porque nós não tínhamos a ideia do conceito daquilo. Então, esse é um exemplo meio banal, mas é prático, né? Porque a gente só pode imaginar aquilo que a gente já conhece, pelo menos em essência. Então, esse exemplo também nos revela que a imaginação está muito relacionada com a memória, com as experiências que nós já vivenciamos, com aquilo que nós já conhecemos. E mesmo que a memória esteja relacionada ao passado, a imaginação normalmente está associada a uma situação futura. Ou seja, ela busca elementos do passado para criar em um cenário imaginário algo que só ocorrerá em um momento futuro. Por isso ela é tão importante nesse processo de criação mental, pois imaginar é desenhar o que ainda não existe baseado na sua realidade pessoal e individual, a ponto de dar vida àquilo que se imaginou. Essa é a importância da imaginação, porque ela é o primeiro passo para a concretização do pensamento, para a materialização do nosso desejo, para alcançar principalmente as nossas metas. A gente também não pode confundir a imaginação com sonhos, porque durante o processo de imaginação nós somos os responsáveis pelos seus contornos. A imaginação, apesar de ter sua parcela intuitiva, apesar de ser emotiva também, ela é sensória e deve ser racionalizada. No processo de criação mental, nós devemos guiar os nossos pensamentos. É necessário que se tenha muito bem definido aquilo que desejamos. Por isso, quando visualizamos, devemos imaginar de maneira concreta, consciente, controlada, sem nos perdermos em pensamentos fabulosos ou abstratos. Ou seja, para que haja uma boa visualização, é necessária a concentração, como todos aqui já falaram anteriormente, né? E isso é de fundamental importância porque imaginar é criar na mente uma imagem mental daquilo que desejamos ver realizado. Uma imagem mental não é que ela é vista com os olhos, ela é sentida, ela é percebida pela nossa mente. De olhos fechados ou de olhos abertos, nós enxergamos mesmo aquilo que não esteja diante de nós. Por isso, no processo de visualização, nós devemos imaginar aquilo que queremos com todos os detalhes possíveis. Devemos sentir o que imaginamos, sentir os odores, as sensações térmicas, devemos ouvir as nuances sonoras do ambiente, perceber cada mínimo detalhe em relação a tudo que está à nossa volta nesse processo de imaginação. E assim, vamos dando forma aos nossos pensamentos. Isso é o que o Frater Enio acabou de falar, né? A gente passa pelos mínimos detalhes, a gente começa a dar vida, a gente começa a vivenciar aquela situação imaginária. E essa é a beleza da imaginação, não porque ela é criativa ou ela é inovadora, mas porque ela traz todos os elementos do passado, rearranja esses elementos, tudo que nós já conhecemos, de uma forma nova e nos apresenta uma próxima realidade, uma realidade que ainda não existe, mas que pode se tornar verdadeira com o nosso conhecimento do passado, a partir da imaginação. Muito belo o que você falou, e eu queria só fazer imaginação, imagens em ação, né? Muito bonito o que você falou. Muito bom. Eu queria fazer umas considerações, mas não vai dar tempo, vou fazer no próximo bloco. Nós vamos encerrar agora o segundo bloco, depois eu volto para falar algumas coisas a respeito que a Gabriela falou. Nós vamos então encerrando o segundo bloco do programa Luz que Vem do Leste. Eu convido a você, ouvinte, temos uma pergunta aqui, depois a gente vai falar no próximo bloco. Eu convido você a participar, 2629-1782, pelo telefone do 11-2629-1782, 11-2629-1782, pelo e-mail rosacruzmogi@gmail.com, rosacruzmogi@gmail.com, pelo WhatsApp, número 11-97181-9101, 11-97181-9101. Sabemos que, além dos amigos que estão nos ouvindo pelo éter, pelas ondas de rádio, temos também vários amigos nos ouvindo aí pela web, tanto no site
www.rosacruzmogi.com.br, quanto no link do YouTube, no programa Luz que Vem do Leste. Muito obrigado pela sua audiência. Voltamos já com o próximo bloco, respondendo também uma pergunta aqui da querida Soror Maria Passini. ZYU 964. Estúdio AFM. Operando em 87,5 MHz. Emissora da Associação dos Profissionais de Rádio e TV de Mogi das Cruzes, São Paulo. Intervalo Rosa Cruz. Alguns momentos de comunhão Rosa Cruz com você. Tema para reflexão. E um poeta disse: fala-nos da beleza. E ele respondeu: onde procurareis a beleza? E como a podereis encontrar, a menos que ela mesma seja vosso caminho e vosso guia? E como podereis falar, a menos que ela mesma teça vossas palavras? Os aflitos e os feridos dizem: a beleza é amável e suave. Como uma jovem mãe, meio encabulada na sua glória, ela caminha entre nós. Os apaixonados dizem: não, a beleza é uma força poderosa e temível. Como uma tempestade, ela sacode a terra abaixo de nós e o céu acima de nós. Os cansados e os gastos dizem: a beleza é um murmúrio suave, fala em nosso espírito. Sua voz cede aos nossos silêncios, como uma luz tênue que treme por medo da sombra. Mas os turbulentos dizem: nós a ouvimos gritar entre as montanhas, e com seus gritos chegavam o tropel de cavalos, o bater de asas e o rugir de leões. À noite, os guardas da cidade dizem: a beleza despontará do oriente com a alvorada. E ao meio-dia, os trabalhadores e os transeuntes dizem: nós a temos visto inclinada sobre a terra das janelas do poente. No inverno, os prisioneiros da neve dizem: ela virá com a primavera pulando sobre as colinas. E no calor do verão, os ceifeiros dizem: nós a vimos dançar com as folhas do outono e havia neve no seu cabelo. Todas essas coisas dissestes da beleza. Na verdade, porém, não falastes dela, mas de desejos insatisfeitos. E a beleza não é um desejo, mas um êxtase. Não é uma boca sequiosa, nem uma mão vazia que se estende, mas antes um coração inflamado e uma alma encantada. Ela não é a imagem que desejais ver, nem a canção que desejais ouvir, mas antes a imagem que contemplais com os olhos velados e a canção que ouvis com os ouvidos tapados. Não é a seiva por baixo da cortiça enrugada, nem uma asa atada a uma garra, mas sim um pomar sempre em flor e uma multidão de anjos em voo. Povo de Orfalese, a beleza é a vida quando a vida desvela seu rosto sagrado. Mas vós sois a vida e vós sois o véu. A beleza é a eternidade olhando para si mesma num espelho. Mas vós sois a eternidade e vós sois o espelho. E é a Ordem Rosa Cruz Amorque. A Amorque é uma fraternidade mundial constituída por homens e mulheres empenhados em viver como irmãos e a compartilharem o conhecimento das leis naturais que regem o universo e a vida. Os Rosa Cruzes oferecem a você sabedoria e desenvolvimento pessoal através de conhecimento, compreensão, poder e harmonia, despertando o seu potencial e aumentando a sua capacidade para viver com alegria, viver com saúde, viver com mais realização, viver com mais amor. Afinal, viver realmente. Uma
trilogia muito significativa para os Rosacruzes e que talvez encontre eco em seu coração, resume tudo isto por trás de um poético véu de mistério que lhe será desvendado. Luz, vida, amor. Para obter mais informações e receber gratuitamente o livreto O Domínio da Vida, com proposta para afiliação, escreva para Ordem Rosa Cruz Amorque, Divisão de Atendimento a Membros, Caixa Postal 307, CEP 80001-970, Curitiba, Paraná. Ou telefone para 041-351-3000, solicitando o livreto. Visite nosso site na internet www.amorque.org.br. E-mail rosacruz@amorque.org.br. Nosso encontro não foi por acaso. Aguardamos você com o desejo sincero e fraterno de ter você como estudante Rosa Cruz. Luz, vida e amor. Está começando o terceiro bloco do programa A Luz que Vem do Leste, com apoio cultural do capítulo Rosa Cruz, Mogi das Cruzes. O tema de hoje, o poder criativo da visualização. Participe você também pelo telefone 2629-1782, 2629-1782, ou pelo e-mail rosacruzmogi@gmail.com, rosacruzmogi@gmail.com. No WhatsApp, você, pelo número 11 97181 9101, 11 97181 9101. Estamos esperando a sua participação. Dentro em breve vamos, na medida do possível, dar nossa opinião sobre uma pergunta que veio aqui pelo e-mail, mas daqui a pouquinho a gente vai falar a respeito. Nós estávamos agora há pouco com a Sora Gabriela falando sobre a imaginação. Então, Sora Gabriela, a imaginação é uma ferramenta bastante importante para o místico, para o Rosa Cruz, porque nós usamos muito a visualização. E eu acho que sem isso, impossível uma visualização. No meu modo de ver, nós temos que treinar muito para poder chegar nos níveis que nós precisamos, de poder visualizar com riquezas de detalhes, de imaginar. O Frater Sérgio também foi muito feliz. Imagem em ação. É uma construção, no meu modo de ver, é uma construção. Como eu sou engenheiro, é um projeto. Eu vejo como um projeto, como o próprio Sérgio falou, um projeto que se faz com a mente, e que os místicos usam muito isso, não apenas no processo da imaginação, mas também em vários processos, em vários experimentos, como por exemplo a meditação ou mesmo a projeção mental, certo, Sora Gabriela? Certo, Frater Francisco, e isso que você falou sobre treinar a imaginação é muito importante. Então eu sugiro a todos os nossos caros ouvintes que treinem isso com um objeto. Peguem aí uma caneca, a sua roupa favorita, peguem qualquer coisa e visualizem ela. Peguem primeiro, sintam todos os detalhes dela, fechem os olhos e tentem enxergá-la como se você estivesse com os olhos abertos.
Aí vocês vão acrescentando coisas, até chegarem a um ambiente. Aí escolham um ambiente da sua casa, aí imaginem ele em todos os detalhes. Abre o seu guarda-roupa e vê lá todos os parafusinhos, todos os detalhes, o lugar onde estão as coisas, a ordem em que está, ou a bagunça em que está, e tente colocar tudo o que você enxergar na sua mente. Isso só vai fazer a sua memória ficar mais rica, a sua observação vai melhorar, você vai começar a estar mais atento às coisas ao seu redor, e aí no processo de criação mental você vai poder usar essa imaginação de uma forma muito mais produtiva. Você vai conseguir, treinando a sua imaginação, treinando a sua visualização, você vai conseguir resultados muito mais produtivos, muito mais fortes, você vai conseguir mais riqueza. E o Frater Edelcio quer falar uma coisa? Então, a imaginação, ela vem conosco desde o tempo de criança, porque eu acredito que a fase em que a gente mais utiliza a imaginação é quando somos crianças, embora seja uma fantasia, né? Mas é ali que nós estamos começando a aprender a praticar a imaginação para lá na frente ela nos ser útil. Mas a vida vai nos colocando uma série de barreiras e a gente vai esquecendo como fazer isso. A gente deixa de enxergar a imaginação como uma ferramenta e apenas como coisa de criança. Você que é menina, acredito que muitas vezes, brincando, fez aquela fantasia do castelo da boneca, aquelas coisas maravilhosas, os meninos imaginam as pontes para poder passar os carrinhos, enfim. Esse é o processo. É com essa pureza que a gente tem que fazer o processo da imaginação. E a vida nos afasta disso, mas a Ordem Rosa Cruz, por exemplo, é uma das escolas em que nos traz de volta a que a gente possa imaginar conscientemente, imaginar o possível acima de tudo, né? E aplicar isso no nosso dia a dia. As crianças, elas acreditam no que elas imaginam, né? E a gente perde isso com o tempo, né? Então, acreditar naquilo que você imagina, eu acho que é também algo fundamental. Um exemplo disso é a criança que vê um boneco, um brinquedo e pede e recebe um não de resposta e fala, não, no Natal você vai ganhar. E elas ficam criando no Natal, abrindo o presente no dia que vai abrir, lá tá na árvore. E elas ficam imaginando e acreditam que quando elas chegar no Natal, na árvore vai estar lá o presentinho delas, elas vão abrir e vão ficar felizes, e elas sentem a felicidade no processo de imaginação. Então, porque elas acreditam, e muitas vezes acontecem exatamente por isso, porque elas realmente acreditam, elas vivem aquele momento no seu imaginário, e aí acaba se concretizando com muita facilidade, devido a esse acreditar, essa pureza no acreditar. Gabriela, você lembra de algum brinquedo que você imaginou com tanta vontade e ele se concretizou? Eu acho que eu ganhei um tênis que brilhava, sabe? Eu queria tanto, eu achava o máximo. Eu saía andando de noite, o tênis que pisava e ficava piscando. O Frater Caio, que está aqui no controle da nossa técnica, quer falar um pouquinho? Mas eu vou um pouquinho além. Vocês imaginem, vocês pensarem num lugar muito querido, tanto no tempo quanto no espaço. Um lugar distante, pode ser uma distância temporal, né? Pode ser uma distância mesmo, e está longe, uma distância física, né? E aí você lembra daquele local, daquele evento, e com esse poder da imaginação, você começa a ver aquele local, sentir os aromas daquele local, ouvir as vozes daquela época, sentir o que sentiu naquela época, sentir odores, vozes, a vibração daquela época. E quem sabe, num determinado momento, você não está lá, vivenciando aquilo,
de uma forma ou de outra. Mas esse é assunto para outro programa. O Frater Caio gostaria de fazer algumas considerações. Pois não, Frater? Bom, só lembrando que a gente só consegue imaginar aquilo que a gente conhece, né? E então, como por exemplo, a gente pode imaginar uma cor vermelha ou azul, mas a gente não pode imaginar uma cor nova. Então sempre é bom a gente estar sempre conhecendo lugares novos sabores, né? Para a gente conseguir imaginar essas coisas. Acho que um método muito importante para isso é a leitura, né? Você estimula a leitura, aí você consegue imaginar aqueles locais, você entra na história, é uma maneira de entender e imaginar também. Ok, muito bem lembrado, Frater. A questão da leitura, ela é muito importante porque nós estamos numa sociedade que nós estamos acostumados a vir tudo enlatado e pronto para deglutir, né? Ou seja, a televisão, já vem tudo pronto, já vem... E quando você lê, você visualiza, você imagina o que está acontecendo. É um excelente exercício e quanto mais assuntos diferentes você conhece e você procura saber, ainda que não em profundidade, mais você amplia seus horizontes. Alguém já disse que quanto mais interesses você tem, mais interessante você é, né? E tudo isso com certeza colabora para a questão da imaginação. Já vou te passar, ou vou passar aqui para o Frater Sérgio, só lembrando que os nossos amigos que quiserem participar, 11 2629 1782, 11 2629 1782, e-mail rosacruzmogi@gmail.com, rosacruzmogi@gmail.com, WhatsApp 11 97181 9101, 11 97181 9101. Esperamos a sua participação. Caio, legal que você falou ontem, lá pelas madrugadas, pesquisando sobre o assunto que iríamos falar hoje. Entrei num TCC de uma pessoa da USP na área de literatura e falava isso, que a literatura, por séculos, tem feito grandes contribuições para o imaginário humano, né? Então essa questão da leitura, de você se envolver na leitura, se colocar dentro da leitura, né, vivenciando todo aquele enredo, faz com que a sua mente, com facilidade, exerça a imaginação e depois pode usar esse princípio da imaginação para o poder criativo, para as suas necessidades. Muito legal. Ok, Frater. Lembrando aqui que a nossa ouvinte Daniela Dornelles está nos ouvindo desde o começo. Obrigado, Daniela. Um grande abraço para você e nossos mais sinceros votos de paz profunda, que é o cumprimento tradicional Rosa Cruz. Desejar a paz profunda, aquela paz da serenidade, da alegria interior, tá? Obrigado, viu, Daniela? Esteja sempre conosco. Antes de eu passar aqui pro Frater Idélcio, que vai falar sobre a importância da intuição para o processo da criação mental. Aliás, já foi? Tem a pergunta, então. Eu gostaria de fazer... Bom, eu vou passar para o Frater Arthur, então. A pergunta, Frater Leonardo, qual é? A senhora Maria, eu até gostaria de fazer algumas considerações também, mas eu vou passar primeiro para o Frater Arthur. A senhora Maria levantou uma questão de muita importância dentro do processo. Tem a ver com merecimento. Tá, eu quero fazer uma criação mental, eu quero uma casa, eu quero ter uma vida melhor, não digo só financeiramente, uma vida com um relacionamento melhor, uma vida plena, espiritualmente falando. Mas e aí? Eu posso criar? Será que eu mereço isso? O que você acha, Frater Arthur? Muito boa pergunta e bem colocada neste momento. Eu faço uma outra pergunta. Se nós não sabemos se merecemos ou não, não vamos criar?
como podemos saber se temos merecimento? Através da criação mental. Só através dessa tentativa, dessa possibilidade, e ao receber o desejo que você criou, você sabe que você mereceu. Não é possível o ser humano, na atual fase de evolução, saber e julgar a si mesmo, se ele merece ou não. Portanto, por quê? Porque, partindo da premissa de que todos nós somos em Deus, o próprio desejo de algo que necessitamos vem de Deus, que lhe cede o poder da criação mental através da confiança. Para saber se temos mérito, temos que confiar no amor divino, que é infinito e incondicional. Não deixe de fazer a criação mental e jamais duvide desse amor. Ok, Frate Arthur, muito bem colocado. Eu vou passar daqui a pouquinho para o Frate Herênio. Nós vamos falar daqui a pouquinho a respeito dos passos da criação, mas eu gostaria de tecer alguns comentários. Merecimento, o assunto difícil, né? Quem de nós merece o quê? Somos merecedores do quê? Mas, como disse o Frater, estamos incluídos no campo cósmico. Entretanto, existe, e serve para assunto para um outro dia, o que se chama de karma. E nós temos uma visão muito particular da lei do karma. Mas, Maria, na minha humilde opinião, a questão de merecimento, ela pode ser levada em conta pelo seguinte: não deixar de fazer a visualização, o Frater Arthur falou, e ficar atento você aos insights, às intuições, porque com certeza, se você se harmonizar, elas lhe dirão se é o momento ou se não é, se você para você chegar naquilo ou não. E isso vai ser uma resposta muito íntima, muito particular, e só você vai ter. Partimos, todavia, do pressuposto que sim, merecemos. Se temos uma vida reta, justa, uma vida em que não prejudicamos ninguém, por que não? Mas devemos ficar sempre atentos à nossa voz interior, aquela que vem lá do grande além de dentro. O Frater Herênio gostaria de fazer uma consideração. Pois não, Frater? Frater Francisco, Frater Arthur, ainda sobre essa ideia do merecimento, eu vou pegar um exemplo que a Sora Gabriela estava comentando, né? A questão da criança, né? A criança, quando ela deseja um brinquedo, ela não entra, às vezes ela não tem a consciência do merecimento, ela simplesmente deseja, né? Aí você observa, né? Toda criança fala assim, tadinha, ela vai ter o presente, né? Então ela é importante nesse processo, porque toda vez que um filho tiver pedindo, eu quero um brinquedo tal, eu quero uma bicicleta, eu quero tal brinquedo, então você pai, você mãe, estimule. Fala assim, então imagina você na bicicletinha, andando, pedalando, ou você brincando, por quê? Já é uma oportunidade do seu filho já estar feliz antes mesmo dele ter o brinquedo materialmente na sua frente, né? E isso vai servir no futuro, principalmente para o assunto que nós estamos discutindo, que é a questão da visualização, que é a questão da criação. Então, nesta oportunidade, quando a criança deseja um brinquedo, é uma oportunidade lá desde pequenininha você já ir alimentando uma sementinha na questão da visualização. Então imagina você no final do ano, né, que vai estar ganhando uma bicicletinha, você andando, você sorrindo ou jogando a bola. Então isso já é importante, né, é fundamental. E sobre a questão do merecimento, é importante o seguinte: toda vez que quando nós fazemos a visualização, não basta apenas visualizar e ficar parado,
né? Então você tem que continuar a sua vida profissional, né? Se você é da área de informática ou da área de TI, sabe o quanto que é importante ir fazendo constantemente novas capacitações para ir surgindo novas oportunidades, como bem lembrou o Frater Francisco. O meio ele não é o fundamental no processo de visualização, né? Mas você sabe que fez a visualização, você visualizou o seu objetivo, resultante de uma carência, né, que você tem, despertou um desejo, mas você tem que trabalhar, né, que isso também vai contribuir para que o processo ocorra, né? Quando nós nos movimentamos, outras possibilidades vão surgindo para que o seu desejo fique mais perto, né? É um trabalho mútuo. A ideia de unidade entre você e Deus, entre você e cósmico, é que você tem que fazer sua parte e o cósmico vai fazer o dele, né? Quando os dois trabalham junto, criou a unidade. Muito possivelmente o desejo será realizado. Então, é isso mesmo. É isso mesmo. Temos que trabalhar. Só que no processo de visualização que nós estamos hoje mencionando pelos ensinamentos da ordem, ele agiliza, não nos cansa e traz resultados. Por que nos agiliza? Por aquilo que o Francisco falou, né? Você vai recebendo a intuição, insights, e você vai moldando, eliminando detalhes que não precisam, que não vai fazer parte do seu merecimento naquele momento, mas que tem que ter uma outra condução para que você tenha o crescimento. E é aquilo que o Arthur falou, né? Deus é amor. Se você faz com amor, você faz com reta intenção, né? Tudo vai acontecer. Santo Agostinho dizia: amas e faça tudo o que queres. Aí as coisas se realizam. Ou seja, né, fazer uso da intuição quando apareceu duas propostas de trabalho. Então aí você para, faça o devido silêncio, né, e espera, né, qual desta proposta vai me levar ao resultado, ao meu desejo, ao meu objetivo. Bom, você vai falar, Frater? Não. Ok. A senhora Aurelaine está perguntando aqui, fez uma pergunta que todos nós gostaríamos, né, senhora Aurelaine? Se nós imaginarmos uma bolada lá na loteria, o que aconteceria, né? Senhora, eu vou fazer uma consideração e depois eu vou soltar aqui para os nossos amigos aqui da mesa. Quando a gente pensa numa loteria, você já está definindo como é que você quer receber essa sua necessidade. E isso talvez interfira bastante em todo o processo. Há situações em que nós precisamos sim de recursos financeiros, e nós podemos visualizar esses recursos financeiros não em quantidade, não em bolada, não em loteria, mas eles vindo e regularizando os nossos problemas. Eu vou continuar daqui a pouquinho, porque nós temos que parar a cada meia hora aqui para fazer o próximo bloco. E eu lembro aos nossos amigos que podem participar conosco no telefone 2679-1782, 2679-1782, pelo e-mail rosacruzmogi@gmail.com, pelo WhatsApp, número 11 97181 9101. Daqui a pouco voltamos então com o nosso próximo bloco. Muito obrigado. ZYU 964, Estúdio AFM, operando em 87,5 MHz, emissora da Associação dos Profissionais de Rádio e TV de Mogi das Cruzes, São Paulo.
Intervalo Rosa Cruz. Tema para reflexão. E um dos anciãos da cidade disse: fala-nos do bem e do mal. E ele respondeu: do bem que está em vós poderei falar, mas não do mal. Pois que é o mal, senão o próprio bem torturado por sua fome e sede? Em verdade, quando o bem sente fome, procura alimento até nos antros escuros. E quando sente sede, desaltera-se até em águas estagnadas. Vós sois bons quando vos identificais com vós mesmos, mas não sois maus quando deixais de vos identificar com vós mesmos. Pois a casa que se divide não se torna antro de ladrões. É apenas uma casa dividida. É um navio sem leme que pode vaguear sem rumo entre recifes perigosos e não se afundar. Vós sois bons quando vos esforçais por dar de vós próprios, mas não sois maus quando vos limitais a procurar o lucro. Pois quando lutais pelo lucro, sois simplesmente raízes que se agarram à terra e lhe sugam o seio. Certamente, a fruta não pode dizer à raiz: sê como eu, madura e plena, e sempre generosa de tua abundância. Pois para a fruta, dar é uma necessidade, como para a raiz, receber é uma necessidade. O que é a Ordem Rosa Cruz Amorque? A Amorque é uma fraternidade mundial constituída por homens e mulheres empenhados em viver como irmãos e a compartilharem o conhecimento das leis naturais que regem o universo e a vida. Os Rosa Cruzes oferecem a você sabedoria e desenvolvimento pessoal através de conhecimento, compreensão, poder e harmonia, despertando o seu potencial e aumentando a sua capacidade para viver com alegria, viver com saúde, viver com mais realização, viver com mais amor. Afinal, viver realmente. Uma trilogia muito significativa para os Rosa Cruzes e que talvez encontre eco em seu coração, resume tudo isto por trás de um poético véu de mistério que lhe será desvendado. Luz, vida, amor. Para obter mais informações e receber gratuitamente o livreto O Domínio da Vida, com proposta para afiliação, escreva para Ordem Rosa Cruz Amorque, Divisão de Atendimento a Membros, Caixa Postal 307, CEP 80001-970, Curitiba, Paraná. Ou telefone para 041-351-3000, solicitando o livreto. Visite nosso site na internet www.amorque.org.br. E-mail rosacruz@amorque.org.br. Nosso encontro não foi por acaso. Aguardamos você com o desejo sincero e fraterno de ter você como estudante Rosa Cruz. Luz, vida e amor. Olá amigos, está começando o quarto e último bloco do programa Luz que Vem do Leste, com apoio cultural do capítulo Rosa Cruz, Mogi das Cruzes. O tema de hoje é o poder criativo da visualização, e agora nesse último bloco nós vamos repassar e lembrar a arte e a técnica de visualização, os passos, ok?
Você pode participar também pelo telefone 2629-1782, 2629-1782, DDD 11 aqui em São Paulo, ou e-mail rosacruzmogi@gmail.com, rosacruzmogi@gmail.com, ou ainda pelo WhatsApp no número 11 97181 9101, 11 97181 9101. Nós vamos agora então passar para a arte e a técnica de visualização, os passos, e o Frater Sérgio gostaria também de falar a respeito da pergunta da ouvinte Elaine sobre a visualização da bolada. Opa, todos nós gostaríamos, mas o Frater Sérgio vai falar um pouquinho a respeito e na sequência falar também sobre o desejo. Frater Sérgio. Sora Elaine, boa noite. Foi legal a tua pergunta. Eu também gosto de uma bolada, mas nunca ganhei não, tá? Também não jogo, né? Mas pegando o histórico, né, que o meio televisivo passa nos programas, daqueles que já ganharam essa bolada que você está se referindo. E nós vemos que, na maioria, 99%, nenhuma dessas pessoas subsiste nesta riqueza, né? Desaparecem, consome e volta naquela vida que estava antes ou até pior. Por quê? Na minha opinião, porque não estavam preparados para esta bolada e não tinham merecimento. Seria a mesma coisa que uma pessoa caindo em alto mar sem saber nadar, né? E vai se afogar nesta situação. Sora Elaine, gostaria de falar também para os caros ouvintes que quando se faz uma visualização, nunca devemos visualizar o dinheiro. Isso não traz bons resultados, porque esse dinheiro pode vir através de situações que não são boas. Um seguro de vida, seguro de um sinistro de um bem. Nós temos que visualizar o resultado, o problema resolvido, independente de como ele virá. Então, a visualização de dinheiro não é aconselhável. Ok, Frater Edélcio. Então, nós vamos dando continuidade aos passos da arte da visualização. Eu deixo então com o Frater Sérgio para falar da primeira parte, o desejo. Bom, como nós já estamos falando sobre a visualização e como colocar em prática, e já mencionamos várias vezes que o desejo é o primordial para que se faça a visualização. E o que vem a ser o desejo? O desejo está relacionado com o poder da vontade. O poder da vontade desempenha um impulso, um ímpeto nas ações que nos predeterminamos realizar de forma consciente e disciplinada. Sem a vontade, não agimos e não realizamos nada em nossas vidas. A vontade é a mola propulsora de todas as nossas ações. A vontade que determina a ação é sempre o desejo mais intenso e predominante no momento que decidimos agir. Uma vontade fraca, vacilante, será ineficaz em canalizar sua consciência, ou seja, de concentrá-la no foco da ação empreendida. Portanto, a vontade tem que ser um desejo dominante, ter o ardor, a força dinâmica da determinação de dirigir a consciência para a ação a ser realizada, mantendo-a o mais livre possível de distrações, sejam estas devido às impressões externas que nos advêm pelos sentidos objetivos ou pelo fluxo desordenado de pensamentos, ideias e desejos menos intensos que fluem pela nossa mente. Portanto, a vontade em forma de desejo deve ser clara, definida, objetiva para nos dar segurança e viabilidade de realização na ação empreendida. Lembremos que a energia segue o pensamento. Uma vez que a nossa energia está direcionada por uma vontade expressa, por um desejo ardente
possível e plausível, este se realizará com sucesso e plenamente, trazendo-nos os resultados desejados. Ao homem foi dado as seguintes prerrogativas na sua existência: o saber, para ampliar o seu mundo pessoal e experienciar o milagre da vida; o ousar, para realizar o seu destino conforme os seus anseios de liberdade e felicidade; o do querer é o confiar em si mesmo, tendo fé e confiança para realizar a sua vontade em forma de desejo; o calar, para que a sabedoria do eu divino possa falar aos ouvidos do seu entendimento. Deseja ser uma pedra? Então seja uma pedra. Deseja ser uma flor? Então seja uma flor. Deseja ser um homem livre e pleno? Então realiza e vive o seu desejo de transformação. Este é o seu legado divino. Muito obrigado, Frater Sérgio. Muito bonito. Ou seja, o desejo é a mola propulsora de toda a criação mental. Coloque os seus mais profundos desejos no seu coração e eles se realizarão, tá certo? E esse desejo é que vai empurrar, ser a mola, o motor da visualização, certo, Frater Enio? Sim, Frater Francisco, e só para tentar atender a resposta da Soror Maria Passini, né, sobre se no caso da criança seria mais rápido, na minha opinião, acredito que sim, Soror, porque como o Frater Sérgio disse, como os outros fratres e a Soror presente comentaram, a criança, quando ela quer alguma coisa, ou quando ela deseja alguma coisa, quando ela visualiza alguma coisa, no fundo, ela está pedindo um brinquedo, está pedindo alguma coisa, mas é porque por trás de tudo aquilo, ela quer, o objetivo dela é ser o quê? Feliz. Então, eu acredito que o desejo mais profundo, né, às vezes quando eu peço, eu falo assim, eu quero ser feliz. O meio, como vai acontecer, eu não me preocupo, eu quero ser feliz, né? E eu acredito que hoje eu sou feliz porque eu sempre, quando eu movimentei o meu desejo, eu visualizei, eu quero ser feliz. E hoje eu estou rodeado por pessoas que eu amo muito, por pessoas extremamente conscientes de si, companheiras que auxiliam e que também ajudam no meu crescimento. Porque ser feliz não é só pensar que o outro vai causar isso, mas você também é um agente da sua felicidade. E a visualização, ela é importante porque você movimenta esse desejo, né? E lembrando que não pode ser vários desejos, é um desejo único. É importante ali ter a ideia no seu desejo, na sua visualização, as sensações, é a técnica, né? Você ter as sensações, as emoções, a parte emotiva. Pensar, né, com confiança, né? Ou seja, essa visualização ela tem que estar repleta de confiança, acreditar que aquilo vai acontecer. Né? À medida que você vai visualizando, sinta-se feliz, sinta-se realizado, porque isso você vai dando confiança àquele processo todo, né? Pintar a tela mental, né? Exatamente. Fazer a pintura completa da tela mental em todas as dimensões, em todos os sentidos. Em todos os sentidos, principalmente no que circunscreve a nossa consciência objetiva, né? O desejo não pode ser egoísta, isso é fundamental, né? Não deve estar baseado na ganância, deve respeitar princípios éticos, morais, espirituais. No processo de visualização, correspondendo aí ainda à técnica, a ideia da percepção é fundamental, né? A imaginação, a memória, a criatividade, a concentração, né? Então isso é importantíssimo. Ok, Frater, muito obrigado. E liberação, Frater Edelso, visualizou e depois? É praticamente a última fase de todo esse processo. Depois que a gente pensa, olha, vê a cor, sente o cheiro, sente o calor, enfim, depois que cria tudo isso, nós temos que liberar do nosso pensamento objetivo e passar para a nossa mente subconsciente.
Isso às vezes é um pouco difícil, porque afinal de contas a gente trabalhou o quadro, pintou o quadro, ele está pronto e a gente tem que esquecer, não tem que pensar mais nisso. É a parte pior, né, Frater? Mas é assim que funciona. Dizendo em palavras de bom entendimento, é entregar nas mãos de Deus. Muito bom. Então, veja bem, quando a gente consegue se desligar, é que realmente as coisas acontecem. Vou passar rapidamente aqui numa situação que aconteceu comigo de emprego. Eu estava desempregado e fiz a minha visualização, inclusive com a carteira profissional assinada, e lancei no ar. Mas fica uma ansiedade, fica uma expectativa. O emprego que veio não foi aquele, foi outro. Tudo bem, né? Estou desempregado, peguei. No meu primeiro dia de trabalho nesse emprego, quando eu chego em casa, tinha um recado daquele que eu tinha visualizado e que realmente estava me chamando. Por que aconteceu? Porque realmente eu desliguei. Claro. Eu larguei no ar. Aí, como eu já tinha outro emprego, eu esqueci completamente. E aí caiu no meu colo e eu fiquei com o primeiro emprego. Não fui naquele que eu tinha tanto imaginado. Então é assim, a liberação é isso. É soltar no ar, entrega na mão de Deus e confia, porque realmente acontece. Obrigado, Frater. Confiança, Frater Arthur, que o Frater Edelcio tanto falou agora, quer dizer, só confiando mesmo para chegar lá. Sim, resumindo, confiança é certeza interior de que o cósmico fará com que o nosso objetivo será alcançado. Tendo êxito na visualização de sua criação mental, deverão liberar ao cósmico. Para que ele possa ser trazido à manifestação, deverá ser feito com confiança, sem nenhuma possibilidade de dúvida. Confiança esta que é mais do que fé, é sentimento de certeza de que o cósmico aceitou o nosso objetivo e será alcançado quando o melhor nos convier e merecermos. Está feito e é liberado de nossa mente sem mais pensar no assunto. Não pode haver dúvida. Ok, Frater Arthur. E finalmente, Frater, a questão da ação, né? Muitos pensam que a questão da criação mental resume-se não, porque o processo é longo, mas não adianta nada usar a imaginação, ficar ali meditando, fazer um quadro bonito, ter o desejo ardente, assumir esse desejo no seu coração, visualizar, liberar para o cósmico com confiança, que é uma das partes mais difíceis, liberação e confiança, porque no fundo às vezes a gente não confia e isso é um grande problema, mas não adianta nada tudo isso se nós não trabalharmos, se nós não fizermos a nossa parte no plano físico, ou seja, se nós não criarmos os canais para que a grande mente cósmica nos forneça subsídios para que as coisas aconteçam. Então, a ação é buscar no mundo, no nosso trabalho, em trabalhos novos, e ficar atento principalmente às impressões intuitivas, ficar ligado, olha, vai por ali, vai para cá, é ali que você vai dar um melhor canal para que a grande mente cósmica resolva, que se materialize o seu desejo. Então a ação não é ficar quietinho, parado, aliás, a visualização ela compreende também o nosso trabalho ativo no plano físico, o nosso trabalho quer seja na meditação ou na própria criação, mas
esse trabalho de estar procurando mesmo no mundo saídas. Puxa, vou fazer isso, vou fazer aquilo, e ficar sempre atento às impressões intuitivas que vão nos conduzir para aquele local que melhor nos fará, nos trará o melhor resultado do nosso pedido. Bom, queridos ouvintes, queridos colegas aqui comigo hoje aqui na mesa, nós estamos encerrando então esse nosso programa, Luz que Vem do Leste. Quero agradecer imensamente a todos vocês que estão aqui comigo hoje na mesa, e gostaríamos de agradecer também imensamente aos nossos queridos ouvintes que nos acompanham aqui pela rádio, que nos acompanham aqui também pela internet, no YouTube ou no site do nosso capítulo. Estaremos no ar todas as segundas das 20 às 22, com temas místicos, filosóficos e culturais. Faça a sua participação enviando um e-mail para rosacruzmogi@gmail ou pessoalmente no núcleo regional da AMORC em Mogi, na Rua Engenheiro Eugênio Mota 788, todas as quartas das 19h30 às 22 e sábados das 16h30 às 21h. Venha tomar aquele cafezinho conosco, bater um papo, nos conhecer a nossa filosofia. E agradecemos sempre aqui a nossa Rádio Estúdio A FM, a Rádio da Cidade, em 87.5 MHz, que estamos transmitindo aqui ao vivo. Muito obrigado a todos vocês. Vou passar então a boa noite a todos os componentes da mesa aqui. Frater Arthur. Boa noite. Boa noite a todos os ouvintes. Agradeço a atenção ao nosso programa e a oportunidade de passar a todos o maravilhoso poder de criação mental para o domínio da vida. Ok, Frater, muito obrigado. Frater Sérgio Mistura. Boa noite, caros ouvintes da Rádio Estúdio A. Foi um prazer estar aqui com vocês, mais uma vez discutindo temas importantes, e espero tê-los no próximo programa, na segunda-feira. Obrigado e paz profunda a todos. Paz profunda, Frater. Frater Enio Neves. Boa noite a todos os ouvintes, que acompanharam este programa, Luz que Vem do Leste. Agradeço mais uma vez a todos pelo convite, pela oportunidade, e a Estúdio A FM, a Rádio da Cidade, por nos ceder esse espaço onde nós podemos fazer algumas reflexões, sobre a questão do homem e a vida, Então, muito obrigado a todos, boa noite, uma boa semana, um abraço. Obrigado, Frater. Frater Edelcio Amparo. Boa noite, caros ouvintes, boa noite a todos. Espero que tenham gostado do programa. Estaremos aqui na próxima semana. Paz profunda a todos. Obrigado, Frater. Paz profunda. Frater Caio Lobo. Então, desejo para vocês todos uma boa noite, paz profunda para todos, e que essa semana seja iluminada para todos vocês. Obrigado. Obrigado, Frater. Boa noite. E para encerrar o nosso programa de hoje, a senhora Gabriela Amparo tem uma mensagem para todos nós. Muito obrigado pela sua participação e até a semana que vem, onde abordaremos o tema A Aura e Vibrações. Paz profunda, um grande abraço de todos nós. Deus de nossos corações, revela-nos a beleza de todas as coisas para que possamos apreciar as maravilhas da Tua criação. Ensina-nos a compreender nossos dons naturais para que possamos usá-los para o bem de todos. Ensina-nos a lei do amor para que, em dando, possamos receber. Ensina-nos a aplicar cada dia as nossas obrigações terrenas. Possam nossos dons latentes demonstrar Tuas maravilhosas leis e que possamos dar-nos cada dia para que outros conheçam Teu amor e Tua bondade, e que possamos
demonstrar nossos poderes mentais para que aqueles cujas necessidades são maiores que as nossas, que possam receber a abundância de teu amor. Permite-nos que busquemos a humildade no servir, que nossas próprias necessidades possam ser satisfeitas e eternamente glorificar-te por nosso amor à vida e nosso amor a toda a humanidade. Essa foi uma oração extraída da palestra Em Paz Profunda, do Frater Rosa Cruz João Polovanic. Desejamos a todos uma boa semana com votos de paz profunda.